Boa noite, estamos aqui para gravar um podcast sobre desigualdade. Eu sou o Otávio de Moura, essa é a Vanessa Silva e o Guilherme Ferreira. Bom, para começar, o que é desigualdade para vocês? Bom, começando de uma forma geral, a desigualdade é toda a diferença que existe entre os grupos sociais, seja ela econômica, racial, de gênero. Então, é uma coisa que afeta muitas pessoas diariamente e também é um problema grave no Brasil. Bom, e quem são os principais afetados da desigualdade? Eu acredito que são as pessoas pobres que vivem em favelas, as pessoas de cor, sejam elas pardas, negras, são essas pessoas. Eu acredito que só são essas pessoas que são vulneráveis, que estão vulneráveis no nosso sistema. Bom, e quais são os problemas que a desigualdade causa? Bom, a desigualdade em si, ela vai trazer vulnerabilidade para esse povo, além de uma desigualdade, seja nos estudos, no trabalho, em áreas fundamentais da vida. Na desigualdade racial, é bem marcante ver as favelas no Brasil, que é uma coisa que fica nítido. A gente vê essa desigualdade. De um lado tá as favelas com pretos, pobres, periféricos, e do outro tá o povo rico. Além de acontecer diversas violências ali no local, né? Seja violência policial, seja violência, enfim, diversas violências acontecem ali diariamente, o que acaba atrasando a vida de cada povo que mora ali. Bom, e o que vocês acham que precisa ser feito para que a desigualdade acabe? Bom, eu acredito na melhora da tributação, numa reforma da tributação, porque é uma tributação muito injusta. Pessoas com uma renda, uma renda razoável, entre R$ 4.500, elas pagam 27,5%. Ou seja, elas pagam muito imposto em cima disso. E as pessoas que são mais ricas, que ganham mais que isso, mais que 4.500, elas têm que pagar a mesma taxa de imposto, a mesma quantidade, a mesma porcentagem de imposto que essas pessoas que ganham 4.500. Seja lá, uma pessoa que ganha 10 milhões, 15 milhões por mês. O que é 27,5% para uma pessoa que ganha 15 milhões por mês? É praticamente nada, porque a pessoa ainda vai continuar sendo milionária. Ela vai conseguir tirar da renda bruta, da receita dela, aquilo ali que ela tem que pagar. Infelizmente, essa é uma forma que o governo que o governo tem de, vamos dizer, controlar as pessoas, porque essas pessoas acabam perdendo muita parte da renda dela. 27,5% de R$ 4.500 é praticamente a metade do salário total dela, e ela fica à mercê de produtos mais baratos. Ela tem que pagar diversas vezes, tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta de luz, de água, um plano de saúde, um plano dentário. Muitas vezes eles acabam pagando muito mais, tem que pagar muito mais barato do que eles poderiam se tivesse um imposto mais regulado, menos taxado em cima das pessoas que são pobres. Eles acabariam tendo uma melhora de vida. Eu acredito nisso. Bom, fazendo aqui um embasamento em tudo que o Gui falou sobre a desigualdade racial, é claro que a desigualdade ela vem lá de quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil. Então é um fato histórico que o povo negro ele vem sendo dizimado desde aquela época, com mais de 300 anos de escravidão. Quando a escravidão foi abolida, muitas pessoas acharam que ali o povo preto teria a sua liberdade garantida, todos os seus direitos garantidos, igual qualquer outro cidadão. Só que não foi bem assim. Durante todo esse período, os povos pretos continuaram sofrendo, sendo afastados da cidade e de outros povos, tratados mesmo como animais. Então, ali nesse processo, acabou que o povo preto foi ficando cada vez mais distante do que seria uma igualdade racial. Um exemplo disso, dentro da periferia, em qualquer lugar que a gente pode ver, é o Enem, que é ali onde tem povos pobres, pretos, periféricos, dentro das escolas públicas. E tem do outro lado, nas escolas particulares, o povo branco rico. O Enem ele deveria ser um concurso para o quê? Para as pessoas mais necessitadas,
Ou seja, umas pessoas como se servisse como uma reparação histórica ali para aquele povo. Eles deveriam fazer a prova e, com isso, entrar em uma faculdade pública boa. Um exemplo dela é a USP, que é uma faculdade aí conhecida como a melhor da América Latina. Porém, nos últimos anos, o que acontece? O povo branco de escola particular está fazendo esse Enem para entrar e concorrer com um povo que já está há 500 anos atrasado. Então, é esses problemas que devem ser abordados com mais frequência e tratados também. É aí que o governo ele tem que prestar atenção no como ele tem que lidar com problemas cotidianos e problemas sérios, que deixam, sim, uma desigualdade cada vez maior, principalmente aqui no Brasil. Bom, vocês falaram sobre o governo, né? Um ponto bem principal quando se fala de desigualdade. Bom, e a minha pergunta é, o que vocês acham que o governo deveria fazer para que a desigualdade acabasse no nosso país? Bom, a gente sabe que muitas das vezes o governo ele não toma uma iniciativa e também não cria programas bons o suficiente para atender toda uma população. Porém, é de suma importância que o governo ele comece a introduzir esse povo na sociedade, de igual para igual, como qualquer pessoa, e também comece a fazer programas de qualidade. Ou seja, criar um SUS de qualidade, criar um Bolsa Família de qualidade, para que essas pessoas sejam atendidas da melhor forma possível, porque é um povo já que está com muita vulnerabilidade ali. E quando se não tem um programa que possa auxiliar eles a, terem um pouco de melhora de vida, é muito difícil que isso melhore algum dia. Eu acredito que não exista tipo um programa ruim do governo, mas um programa que é muito utilizado e muito, como pode dizer, eles desvalorizam muito as pessoas que são mais pobres, porque as pessoas mais ricas, elas conseguem mais poder, mais status, elas conseguem utilizar daquele serviço público, SUS, para com o cargo dela, ela se beneficiar com aquilo que ela tem, aquilo que ela conquistou, vamos se dizer assim, pode ser em cima de outras pessoas, pode ser que não, elas se beneficiam do sistema para não pagar. Essas pessoas, elas acabam sendo beneficiadas por ter um cargo mais alto, um cargo mais elevado. E as pessoas que estão na fila, que são prioridades, vamos assim dizer, do governo, que deveria fornecer um serviço público melhor para aquelas pessoas, elas acabam sendo jogadas pro lado, jogadas pro escanteio, para atender essas pessoas que têm um nível mais elevado, assim, por dizer. Bom, concluindo essa parte sobre desigualdade racial, eu fiquei um pouco de dúvida sobre desigualdade de gênero. A gente poderia dizer que desigualdade de gênero é uma das mais presentes no nosso Brasil? Eu acho que não a mais presente, porém é uma que afeta muitas mulheres, porque eu acho que a desigualdade que é mais presente no Brasil é a desigualdade social, né? Que é uma coisa bem visível também e bem enraizada no nosso país. Agora, sobre a desigualdade de gênero, é bem importante lembrar que isso vem também, como toda desigualdade, ela vem enraizada na nossa sociedade. E aí acaba se tornando um machismo estrutural. O que seria o machismo estrutural? Quando a sociedade ela já tem ali dentro dos seus pensamentos, das suas ações, o machismo em si. Ou seja, o homem ele já nasce, entre aspas, se sentindo superior à mulher. Não são todos, óbvio, mas são a maioria. E é mesmo que às vezes não perceba, solta uma piada machista, mesmo que às vezes não perceba, ele faz uma mulher se sentir em uma posição inferior. Então, isso acaba sendo enraizada dentro dos meninos. E também, muitas vezes, das meninas. Bom, a desigualdade, ela vem lá dos tempos anteriores. E aí, com base nisso, eu queria fazer uma linha do tempo rápida, que marcam alguns pontos importantes na história no Brasil do feminismo, que foi o movimento que conquistou diversas coisas para mulheres e diversos benefícios que as mulheres não tinham. Não é benefício, né? Seriam igualdades que as mulheres não tinham. Em 1927, as meninas começaram a frequentar a escola, o que era uma coisa que era proibido. Meninas estudavam em casa ou meninas não estudavam, porque a mulher era vista como uma coisa que ela deveria nascer, crescer, casar, ter filho e depois morrer. Ela deveria
fazer uma vida completamente voltada pro marido. Ela deveria servir o marido e focar apenas nisso. Já em 1979, as mulheres conquistam o direito à faculdade. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado, então foi um grande passo ali na política, né? Já que as mulheres elas não tinham o poder sobre sua vida política, sendo controlada pelos maridos, pelos pais. Já em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, que aqui no Brasil foi um momento bem histórico ali, em questão da história mesmo, que era a época de Getúlio Vargas, a ditadura, enfim. Foi um momento bem importante para a conquista do voto da mulher. Em 1974, as mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Então, o que parece ser uma coisa bem besta e parece que não tem importância nos dias de hoje, era uma coisa que antigamente as mulheres não tinham nem a possibilidade. Em 1988, com a criação da Constituição Federativa do Brasil, as mulheres elas passaram a ser reconhecidas como iguais aos homens. Então, se hoje as mulheres elas podem sim dizer somos todos iguais, foi por causa da Constituição de 1988, que foi um passo bem importante ali para as mulheres. E agora, em 2021, foi criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Então, ali é toda uma coisa que envolve um sistema que está baseado em combater essa desigualdade e também auxiliar as mulheres a conquistarem cargos altos e realmente tirar esse machismo que está tão enraizado na sociedade brasileira hoje em dia. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, quais são os movimentos que foram feitos pelo governo para combater a desigualdade de gênero? O governo, apesar de ser muito falha ali em questão a criar programas que ajudam as mulheres, eles criam, né? E eles também ajudam ali melhorando a qualidade da educação, que é uma coisa ali que já ajuda muito, porque mulheres que têm uma base ali na educação, com certeza vão ser mulheres que consigam cargos altos e que entendam o seu lugar de direito. E também investir em saúde, que é uma das coisas muito importantes, ali na relação de violência obstétricas contra as mulheres. Isso aí é uma falha governamental, porque se o profissional ele fosse treinado do jeito correto, se fosse investido dinheiro ali, tivesse toda uma estrutura, isso não acabaria acontecendo. Então, não colocaria mulheres em uma situação de vulnerabilidade. E essa desigualdade, essa vulnerabilidade é ainda maior quando se trata de mulheres pretas de periferia, que é uma coisa que afeta muito a vida delas. Porque a maioria das mulheres, querendo ou não, hoje em dia, as mulheres pretas de periferia têm 4, 5 filhos. Isso é um problema de saúde pública, porque ali é óbvio que o governo ele não tem uma medida ali para controlar aquilo, e cada vez mais vai se criando crianças que não têm acesso à educação, mulheres que não têm acesso à saúde. Então, o filho delas fica doente, elas não têm para onde levar, os filhos delas precisam de um remédio, não tem como pegar. O filho dela vai crescer com uma defasagem na educação, por conta dessas falhas que o governo apresenta nesses dois ramos. Bom, e o que o governo hoje em dia ele pode fazer para diminuir a desigualdade de gênero? Ele já tem alguns meios que são utilizados para diminuir desigualdades. E, por meio deles, a desigualdade de gênero ela pode ser diminuída, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que proporcionam um salário um salário mínimo para aquelas famílias ou mais, dependendo da quantidade de pessoas que existem dentro daquela casa, ou Minha Casa Minha Vida, para diminuir o valor das casas que podem ser compradas por essas pessoas. Com essa baixa desse valor dessas casas e com um salário maior dessas pessoas, essas pessoas podem acabar tendo um acesso a uma educação melhor, tendo um acesso a uma saúde melhor, não sendo vítimas da insalubridade que existe muito em favelas, em lugares que acabam carregando uma pobreza para ali para dentro. Eu acho que quando a gente fala de desigualdade de gênero é bem
interessante lembrar de algumas figuras que marcam ali esse meio, que são mulheres pretas de periferia que estão em cargos de poder, estão em cargos de visibilidade, que ajudam a crianças a se identificarem e sentirem que tem um lugar ali também, que podem conquistar aquilo. Um exemplo disso é a Marielle Franco, que foi uma peça assim, super importante ali em conquista dos povos pretos, dos povos periféricos, das mulheres. Foi uma mulher que ela lutou fielmente ao que ela acreditava, né, que era a igualdade, e ela lutou até o fim, trazendo ali uma representatividade enorme e também ajudando ao governo a tentar achar ali uma forma de combater isso. E também outra figura que é a Angela Davis, que é uma mulher que já escreveu diversos livros sobre isso. A mulher preta, em questão de como ela era vista na sociedade, ela era vista como algo ridicularizado, ela era vista como algo feio. Então ela defendia que não, que as mulheres pretas eram lindas e que elas deveriam estar onde elas querem, que não existia essa diferença entre as mulheres pretas e as mulheres brancas. Porque até aí no feminismo, que é um movimento, né, que luta pelos direitos igualitários, a gente vê essa diferença, né? Porque tem muita parte do feminismo que só agrega e só ajuda as mulheres brancas. Então ela defendia isso, que o feminismo deveria ser igual para todas as mulheres, sejam elas pretas ou brancas. Até porque são todas mulheres, né? Bom, eu queria falar sobre um outro assunto que são cotas raciais. Bom, as cotas raciais elas são uma porcentagem para pessoas negras de periferia entrarem em faculdades com facilidade. Vagas para terem mais facilidade na entrada das faculdades, além das pessoas que são brancas, elas conseguem adentrar nessas faculdades. Que é uma forma ali de proporcionar ao povo preto e periférico uma educação de qualidade, que é o que eles deveriam estar recebendo, né? Já que a maioria dos povos pretos, quando eles vão fazer uma faculdade, eles pagam por ela. Por eles não conseguirem, por uma defasagem ali no ensino, eles não conseguirem alcançar as notas altíssimas que são exigidas nas faculdades públicas. Então, eles acabam por optar por trabalhar e fazer uma faculdade particular. Que isso não deveria acontecer, né? Muito menos existir cotas raciais, porque essas pessoas negras, elas deveriam sim ter um lugar ali, ter uma educação de qualidade para conseguir, com o mérito dela, com o estudo dela, conseguir entrar naquela faculdade da mesma maneira que as pessoas brancas têm a mais facilidade de entrar. Não só, não só ter uma vaga só especialmente para elas. Eu acredito nisso, que seja tipo uma forma de tirar isso e melhorar a qualidade da educação. Bom, gente, esse foi o podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente abordou aqui a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade social, que são fatores que afetam diariamente na população brasileira. São fatos que precisam ser abordados, precisam ser discutidos, para que a gente ache ali uma forma de achar uma maneira de combater isso. Porque muitas vezes, como a gente apontou, os movimentos sociais que ali ajudam esse povo, muitas das vezes não vêm do governo. Ele vem de pessoas, como nós, que tem a iniciativa de ir lá e de fazer um protesto, e de, enfim, ir para as ruas para lutar por uma coisa que deveria ser garantida ali pelo governo. Então, eu acho que o governo ele deveria estar olhando mais para quem realmente precisa. Ele deveria estar indo lá na periferia e vendo de perto o que é que acontece ali, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. Um exemplo disso é a gente está vendo essa defasagem que o novo ensino médio está trazendo para as escolas. Então, é uma coisa que o governo ele deveria estar se atentando para mudar, é uma coisa que ele deveria estar vendo para tentar mudar, porque é uma coisa que para muitos jovens parece que está tudo bem, que foi só apenas uma mudança, mas lá no futuro eles vão ver que sim, que eles têm uma grande defasagem no ensino por conta disso, por conta de terem retirado matérias importantíssimas que caem ali no Enem, que é um fato que agora para a gente do ensino médio é super importante, porque se a gente de escola pública quer entrar em uma faculdade pública de qualidade, a gente precisa tirar uma boa nota no Enem.
Então esse governo, esse novo ensino, ele não está trazendo isso que é o que a gente precisa, de um ensino de qualidade, que mostra o que a gente precisa. Então, se o governo ele começar a se assentar no que realmente importa, eu acho que isso aí seria algo muito mais benéfico para todo mundo e também ajudaria a combater essas desigualdades aí que afetam tantas pessoas. Bom, e esse foi o nosso podcast sobre desigualdade. Boa noite.